A relação entre moda e cultura é profunda, diversificada e repleta de nuances. Sim, porque a moda é uma forma de expressão cultural. É um retrato dos movimentos sociais que vão desde as tendências das roupas até o comportamento e estilo de vida. Então ela pode ser considerada uma linguagem visual, um idioma que a nossa convidada de hoje conhece como ninguém. Ela é Costanza Pascolato. Costanza, uma grande honra ter você no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ainda mais sendo a nossa primeira convidada do mundo da moda. Seja bem-vinda. Mas eu adorei, né, que vocês me convidaram. Eu não sabia que a primeira da moda. Uau! Eu acho que é a longevidade, né? Costanza Maria Teresa Ida Clotilde Giuseppina Pascolato. No livro O Fio da Trama, organizado pelas suas filhas, a Alessandra e a Consuelo, mas com a sua participação também, vocês relatam a saga das mulheres da família Pascolato e começa a partir dos diários da sua mãe, Dona Gabriela Pascolato. E você disse que conheceu melhor a sua mãe a partir desses diários, a partir dos relatos dela, e que ela foi e será sempre a sua maior inspiração. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela, Dona Gabriela Pascolato. Bom, ela era uma pessoa extraordinária, você pode imaginar. E como ela vinha de uma família tradicional, né, dos dois lados, com uma educação super tradicional, tanto que ela sempre ficou em colégio interno, né, praticamente. Eu já falava francês desde pequeno, italiano e tal. A gente aprendeu. E ela se formou em Cambridge também, em inglês, que era uma coisa rara, mesmo para famílias que estavam bem de vida e tal, né? Quer dizer, ela desde menina demonstrou que ela era aquilo que a gente chama de feminista hoje, tá? Mas que era, na verdade, uma questão de se colocar como mulher com todas as possibilidades. A primeira dela de estudar, de se informar. Porque o resto ela era tão curiosa e tão interessada também, que ela fazia de tudo e ela se chateava muito com a mentalidade muito fechada, muito limitante, sabe? Ela já entendia, ela nasceu em 1917 e já entendia a questão do tamanho do mundo, não era só aquilo, a Europa, aquela história, quer dizer. E ela sempre quis abrir horizontes. E a história dela foi incrível, né? Incrível, né? E um exemplo absoluto, porque o que ela conseguiu fazer era mesmo por uma questão de vontade, determinação e uma coragem que até hoje eu fico pensando, meu Deus, sabe? Enfim. Bom, a partir das influências, né, e dos exemplos de trabalho da sua mãe, você se tornou ao longo uma unanimidade aí no mundo da moda. E a gente tem alguém que fala com todas as letras o que a gente está dizendo aqui, olha só. Costanza, é só falar esse nome que a moda entra em cena. Porque seja qual for o lado que você escolha para falar dessa atividade, você encontra a resposta na Costanza. Ela conhece profundamente a história da moda, sabe como ela é produzida, como ela é distribuída, tem um olhar perfurante para identificá-la, reconhece imediatamente uma tendência e sabe na mesma hora o que deve ser aproveitado ou descartado deste mar de informações que temos hoje, né? O que não é fácil por conta de tantas que são lançadas diariamente por estilistas, marcas, indústrias, influências, palpiteiros em geral.
olhar para ela já é uma lição técnica e criativa de moda. Constança inspira e dá rumo para qualquer pessoa que chegue perto da palavra moda. Nossa, que graça, Glória. Bom, eu tenho o maior respeito pela Glória, né? Quer dizer, que ela tem todas as qualidades que eu não tenho, ou seja, a exatidão, a perfeição, a noção de comércio que eu não tenho, tá? Eu sei bem como funciona, mas eu jamais faria aquilo que ela conseguiu fazer na moda, inclusive trazer uma marca que foi a top, digamos, a Fiorucci, durante anos, e ela tem uma noção impecável de todas as colocações, inclusive sociais. Que eu me lembro, quando eu entrei na Cláudia, ela foi de uma generosidade, porque ela me disse, sabe, a Cláudia é para mulher dona de casa brasileira 1970, tá? Quando eu entrei, em 71. E você não conhece essa mulher, você viveu o tempo todo entre Europa e Estados Unidos, que eu casei com um americano que era banqueiro, portanto, eu tinha uma vida totalmente diferente, e o Brasil e tal, quer dizer. Então, ela disse, começa a ler as cartas das leitoras, porque na época não tinha digital nada, eram cartas. E foi a coisa mais generosa que ela fez, porque eu comecei a ler, eu fiquei chocada com a questão da posição da mulher na época. Elas estavam preocupadas em saber que roupa elas iam usar para um coquetel que os maridos que tinham conseguido empregos em empresas estrangeiras ou brasileiras que estavam crescendo na época, e elas não sabiam o que fazer, não só o que se vestir, com o que se vestir, mas não sabiam se comportar. Eu comecei a fazer uma espécie de troca de coisas por carta, e isso me influenciou, me instruiu para fazer todo o resto, entende? Conversar com... Que genial, né? Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas tinha uma delas que ficava tão nervosa que ela me disse, depois de umas 3 ou 4 cartas que a gente ficou íntima, ela disse, olha, além de tudo, bom, agora você me ensinou como faz na mesa e tal, como se, sabe, sentar na mesa, fazer... Mas eu tenho crise de flatulência, de nervoso. O que eu faço? Então, eu pedi para o meu médico o que ela podia usar antes de ir para um evento. Olha, eu juro que é verdade. Olha só. Muito bom. Dito tudo isso, vamos mergulhar um pouco na sua história. Você nasceu numa família aristocrática e tradicional na política italiana, no início da Segunda Guerra Mundial. Seu pai, o Michele Pascolato, chegou a ser governador de Veneza. Mas aí, num certo momento, a família teve que abandonar a Itália, né? Por problemas políticos, não foi? Ah, sim, claro, porque meu pai começou a ver que o Mussolini ia muito para o lado do Hitler, né? E era a última coisa que ele queria. Porque, na verdade, a minha família sempre foi ligada à cultura, desde meu tataravô, que eram diretores de faculdades, como Ca' Foscari, Pavia e tal e coisa. E, ao mesmo tempo, eles se preocupavam muito com o social, inclusive as mulheres de casa. Porque a minha avó, bisavó, ela foi não só presidente da Cruz Vermelha, mas ela iniciou a biblioteca para mulheres em Vêneto, e minha tia-avó depois para jovens, porque eles não tinham acesso, sobretudo as mulheres. Portanto, você vê a preocupação que eles tinham com o social. E no começo, o Mussolini estava organizando a Itália de um jeito que parecia que podia ser melhor. Entende? E é o que eles acreditaram. E quando meu pai viu a coisa indo para a coisa errada, ele se demitiu. E aí o que aconteceu foi, eles se chatearam, mas você sabe, se fica com imagem é aquela, não tem jeito.
você é um fascista, né? E, na época, o pessoal hoje não entende o que era fascismo do início. Então, o Atílio até me indicou uns livros que eu preciso ler, que mostra justamente o início dessa coisa, né? E, quando o papai desistiu, eles, então, lá de Roma, obrigaram o papai a contar quantas famílias judaicas tinha em Veneza, que era, aliás, e as mais ricas, porque ele já entendeu que eles iam pegar essa gente e tal. O que o papai fez foi informar todo mundo e dizer, foge imediatamente. 29 famílias. Tá? E isso, obviamente, fez com que ele conseguiu, um sucesso, né? Ser perseguido pelos fascistas e antifascistas ao mesmo tempo. Então ele teve que sumir. E a gente tentou passar na fronteira uma noite que eu até lembro, eu tinha 5 anos, mas eu lembro, que a minha mãe com meu irmão, que estava com dor de ouvido, então gritava e tal coisa, eu, meu pai e ela. E aí a gente foi porque a gente tinha que sair de noite escondido e tal coisa, mas foi preso, que encontraram a gente. Então, mamãe e eu ficamos, meu irmão, a minha governante, a nossa governante, que depois cuidou das minhas filhas e até dos meus netos, a Blanche, que era a suíça, ela ficou com meu irmão para levar ele no hospital, porque ele tinha 2 anos. E eu e mamãe fomos para o campo de refugiados e papai tinha que voltar com os carabinieri. E também aí foi uma coisa extraordinária, porque os carabinieri, na metade do caminho, eles disseram, a gente vai amarrar o sapato, o senhor foge porque o senhor é uma pessoa bacana e tem uma família bacana. Aí papai fugiu, se escondeu e ficou de 4 a 5 meses, eu não me lembro direito, escondido na casa de um advogado judeu que ele tinha ajudado, que morava na Suíça. Que história, menina. Agora, me diga uma coisa, você tinha 4, 5 anos, né, nessa época? Eu tinha 5. 5 anos, tal. A família perdeu a fortuna que tinha lá, vocês passaram um tempo no campo de refugiados, né? Você estava me contando que com gente de todas as partes da Europa, né? Sim. Campo de refugiado era uma espécie de depósito que eles iam jogando as pessoas que eles não sabiam o que fazer. Eles tiravam os documentos, porque a gente ficou sem, né? E todos esses também. Eu me lembro que eu gostava de uns que eram... Eu não me lembro mais de onde eles eram, mas eles cantavam e dançavam. Então, a única coisa que eu achava engraçada era essa gente. Mas eles andavam com uns bonés e cheios de piolho. Eu acabei pegando piolho. E minha mãe não queria que raspassem minha cabeça, porque quem raspava a cabeça eram as mulheres, criança não, mas enfim, que eram colaboracionistas, ou seja, que tinham vivido tranquilamente com os inimigos da época, ou seja, os alemães e tal. Depois de um tempo, vocês vieram para o Brasil e aqui vocês já conheciam algumas famílias italianas influentes e foram recebidos pelos Matarazzo. Sim. E aí a tua mãe logo arranjou um trabalho por aqui. Na verdade, era bem interessante porque, assim, nós viemos sem saber o que fazer. Porque quando a gente conseguiu os documentos, mamãe tinha ido para as embaixadas, para a América Latina era a ideia. Para a Argentina, que daí, a Embaixada Argentina, que aí tem toda uma história dele que eu não vou contar, porque é desse tamanho, é uma loucura também, que a minha família é toda... Bom, e para o Brasil. E eu me lembro que ela voltou para o campo dizendo para mim,
a gente vai para o Brasil porque eles são tão mais agradáveis do que os argentinos. Juro. Ela falou, não, é diferente, é gente diferente. Eu quero ir para o Brasil, porque a gente tinha um histórico. Meu avô tinha terras na Argentina, em Rosário de Santa Fé. Outra história que também é muito longa. Mas ela preferiu. E veio para o Brasil com esse navio que tinha de tudo, desde toureiro até uma bailarina de flamenco, que mais ou menos. Durante a viagem, mamãe e papai conheceram um monte de gente do navio, entre eles o diretor de cinema e atores que tinham participado muito da época dos filmes fascistas, que eram todos um pouco a favor, sabe? Então eles tinham que sair porque eles tinham participado, entenderam uma coisa. Então eles disseram para papai e mamãe, papai escrevia muito bem, né? Ele disse, por que você não fica como roteirista e mamãe como figurinista de uma trupe de cinema que vinha no Rio de Janeiro, que tinha sido convidada pela Besançon Lage, que era a mulher do Lage. E era uma cantora lírica que tinha casado com esse multimilionário que era, como é que se diz? Fazia navios, como chama? Armador, né? Armador. Era um armador. E a Besançon Lage morava naquele Parque Lage do Rio, era a casa dela, com piscina, com coisinha. E a gente chegou no Rio e foi convidada para ficar lá, quer dizer, não na casa, a gente estava numa pensão em Laranjeiras. Nisso, o presidente do Brasil brigou com o Lage e deu um basta para o negócio dele, então a Gabriela ficou, ok. Aí o Matarazzo soube que nós estávamos lá. E por que eles conheciam? Porque o Chiquinho Matarazzo, que era casado com a prima dele, a Mariângela, quando esteve em lua de mel em Veneza, na época dele, eles perderam o lugar deles no hotel no Daniele, porque o Daniele deu o apartamento deles para o Duque de Windsor, que tinha chegado com uma companhia muito maior do que eles esperavam, para uma das bienais que já existiam. Tá? Então o papai ouviu que eles tinham ficado sem, então disse, então vem para casa. Eles tinham um andar inteiro. Eles ficaram uma semana na casa do meu pai. E foi aí que eles conheciam e tal. E eles queriam muito falar com minha mãe para saber como que ela tinha conseguido tirar meu pai da Itália. Porque eles tinham um genro deles, da Mariângela, quer dizer, que era casado com a irmã dele, a Virgínia Hipólito, que tinha o mesmo papel do papai em Roma. Entendeu? E ele estava preso ainda. Então eles queriam mais se informar para saber. Como é que ela fez para sair de lá? E aí vocês ficaram um tempo morando com os Matarazzo aqui em São Paulo? Os primeiros dias, mas aí eles alugaram uma casa para nós, meu Eugênio de Lima, entre meu avô e o Titilo, a gente ficou lá depois, tocaram a vida, né? Minha mãe, como vocês imaginam, ela estava absolutamente absorvida para a sobrevivência, né? Porque entre salvar meu pai, que estava deprimidíssimo, não é que ele estava ótimo, porque ele tinha conseguido. Então, fazer todo esse papel, encontrar justamente o emprego que ela encontrou em São Paulo, em casa de moda, como fazia antigamente. Elas importavam roupa para vender para as pessoas que, né?
que podiam comprar tudo isso. E também porque o Ferragamo, sabe, que é uma marca importante, era amigo dela, e ele tinha gostado da minha mãe, ele queria casar o Ferragamo com ela. Ela não queria, ela queria estudar isso, aquilo, depois encontrou meu pai e tal. Então, quando ele soube que ela vinha, ele deu a representação dos sapatos dele, que estavam no auge, inclusive, nos anos 40 e tal. Então, teve toda essa coisa de continuar dentro da história da moda que eu ouvia a mamãe falando e tal. Você estudou no tradicional colégio Dante Alighieri, né? Repetiu de ano 2 vezes, Costanza. Que pensamentos povoavam a sua cabeça e te desviavam dos estudos? E que história é essa de ler no cemitério? Bom, primeiro que eu sou disléxica, né, com número, bastante. E, estou te falando em 49, por aí, eles não sabiam que era ser disléxico. Né? Então, todas as exatas eu repetia, as outras não, eu era super boa. Língua, latim, blá, 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 tudo aquilo que tinha história, tudo aquilo que não tinha a ver com exato, só que você não podia não ter. Então, como eu ficava mortificada só nas aulas, quer dizer, nas aulas que eram de exatas, eu saía da escola. Eu tinha uns truques lá para cabular e eu ia ler mesmo. Eu comecei lendo nos porões do colégio. Daí tinha muito gato, muita sujeira, então eu disse, não, eu vou sair daqui. Eu tapeava o Marinho, que era o porteiro, e ia ler naquele cemitério que existe até hoje, que é os protestantes. Costanza, em 1948, o governo brasileiro proibiu a importação de todos os artigos de luxo, inclusive os tecidos e os sapatos Ferragamo com que sua mãe trabalhava, né? E aí ela decidiu fundar uma tecelagem, né? E a sua vida começou a girar em torno do tecido. E a gente fez um quadro sobre esse produto, o tecido. Olha só. A história do tecido começou quando ainda vivíamos em cavernas e usávamos peles de animais e fibras para nos proteger da natureza selvagem e das temperaturas extremas. Mas já naquela época, se arranjava um jeitinho diferente de amarrar e trançar as fibras, de forma a expressar nossas identidades e nossa classe social nas tribos. Com a invenção da roca e mais tarde do tear, surgiram os tecidos com fibras de linho, seda ou lã. No Egito e Roma Antiga, faraós e imperadores usavam linho como símbolo de poder e riqueza, ou a seda chinesa, que era exportada para todo o mundo pela chamada Rota da Seda. Mas foi a invenção do tear mecânico no século XVIII e seu posterior desenvolvimento tecnológico no período da Revolução Industrial na Inglaterra que possibilitaram a ampliação da produção e popularização da tecelagem como a conhecemos hoje. E foi nesse universo de fibras e estampas que Costanza Pascolato viveu desde a juventude, criando e produzindo tecidos de reconhecida beleza e alta qualidade. Então, ainda na juventude, os seus pais te colocaram para trabalhar na tecelagem, né? Como é que foi para você essa mudança da vida de estudante para a vida de trabalhadora? Eu dei graças a Deus, né? Porque eu era tão ruim, eu era considerada uma idiota na escola, porque era bom numa coisa, todo mundo gostava de mim, filosofia, professor me adorava, né? E os outros nem me conheciam quase, quer dizer, porque eu não participava. Então, papai diz, bom, então chega e vai trabalhar. Até botaram um professor particular, mas não dá. E a primeira coisa que, bom, me deram um emprego na Santa, no escritório, que era um showroom, e
Primeiro, eu fui como assistente da secretária do meu pai, que era um amor, e ela, depois de um mês, ela falou, melhor ela mudar de coisa, porque eu tinha que organizar as pastas dela, e não era o meu negócio, entendeu? Eu gostava mesmo, era de vender. Então, eu via aquela gente toda chegando e pedindo isso, pedindo aquilo, e eu comecei a dizer, por que você não faz não sei o que aqui e tal? Então, eles viram que eu era muito boa nesse negócio. Eu não só queria vender, mas eu dava ideias. Você faz isso, mas você pode fazer isso aqui também. Eu já era ligada nessa coisa, não sei direito como, mas era mais para... eu via revista, sei lá, atrizes ou sei lá o quê, mas o olho eu sempre tive. Aí eles entenderam que ia dar certo. Mas depois eu fui boa também em fazer tecidos, inventar. Muito bem, Constanza. Daí você casou, descasou, casou de novo. E aí começa a sua vida como editora e consultora de moda. Mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Claro. Voltamos já com Constanza Pascolato. Obrigada. Estamos de volta para a nossa conversa com Constanza Pascolato. Constanza, você chegou a estudar artes plásticas na FAAP, e aí você trabalhou nessa área? A FAAP ainda não era faculdade. Tá. Tinha um estúdio com grandes artistas, né? Mário Gruber, Darel Valença Lins, um monte de outros também, que davam aula. Você não precisava nem se inscrever, na verdade. E tinha à disposição todo o estúdio. Então, eu fiz gravura, que foi lá que eu aprendi, metal, lito, madeira eu não gostava, mas enfim. Mas, sobretudo, era muito interessante o conjunto de artistas que eu não tinha acesso, assim, tão íntimo, sabe? Não só os grandes artistas, mas todos aqueles que estavam lá aprendendo. E eu não sabia, mas eu sabia desenhar direitinho. E era até... Hoje eu vejo as coisas... Eu tinha vergonha na época, mas não é ruim, tá? Quer dizer, não é maravilhoso, mas dava para... E, sobretudo, era muito interessante o ambiente, aquilo que a gente falava, a cultura que era meio alternativa, que para mim era uma coisa que me interessava também, né, saber. Bom, Constanza, como disse o escritor francês Blaise Pascal, o coração tem razões que até a própria razão desconhece. E eis que você, esposa de um importante executivo, né, embarca aí numa paixão por um homem comprometido. Isso bagunça toda a sua vida. Resume pra gente um pouquinho o que aconteceu e as consequências disso tudo. Mudou a minha vida, né? Porque eu não conhecia o Júlio, eu me apaixonei antes de saber quem ele era. Porque eu entrei na casa do Barnabó Visconti, que era o sobrinho do Visconti cineasta, aqui em São Paulo, que ele estava aí com... E num jantar, eu cheguei atrasada, que eu atrasava sempre. Hoje eu sou pontual, mas na época eu atrasava muito com meu marido. Eu vi uma pessoa sentada na sala com uma cara assim meio emburrada. Eu olhei e sabe o quê? Eu me apaixonei na hora. Eu disse, quem é? Sabe? Isso é louco, né? Mas eu fiquei quieta 2 anos, né? Porque depois a gente se frequentou bastante. Eram casais do mesmo grupo. Eles, os homens, jogavam golfe, as mulheres se encontravam. Era um grupo, vai. E, na verdade, eu acho que eu era um pouco ingênua também, talvez. No sentido que eu ia conseguir. Eu achei que eu ia mudar com uma outra pessoa que não se separou logo, não. Porque também era uma questão de tradicional. Ele era marquês 8 vezes, a mulher dele, uma siciliana, marquesa também. E depois, o que aconteceu foi que eu achei que eu ia
logo ficar com ele, com as meninas, que não sei o quê. Não deu nada disso, que daí meu marido e meus pais optaram por deixar as meninas separadas, as meninas, 4 anos, né? E eu topei, mesmo nem estando com ele ainda. Pior é isso. Eu disse, bom, fui eu que escolhi. Mas uma mulher separada naquela época era algo muito mal visto, né? O total. Eu até fui xingada em festas e tal, de prostituta. No meio de um coquetel, eu levei um susto, disse, será? Acho que não. Nossa. Mas enfim, era bem chocante. E depois, obviamente, todos os grupos que você frequentava e tudo mais. Com o Júlio Catanel, você viveu depois até a morte dele, né? Morreu no meu colo. No 21 seu colo, anos. exatamente. Agora, nessa época você conseguiu esse emprego na Editora Abril, mas o começo não foi nada simples também, né? Não, eu fiz um monte de coisa. Antes tentei fazia vitrine para as pessoas que eu conhecia, mas não me pagavam. Então. Aí eu fui até fazer, você sabe disso, não? Que eu fiz uns lustres, que eu fui arrumar um material lá na cidade, eu fabriquei uns lustres que eram até interessantes, e vendi para uma loja que chamava Augusto Augusta, que era novidadeiro, né? Quer dizer, uma coisa anos 60, né? E isso já era 70. E ele comprou toda a coleção. Só que depois de uns 15 dias ele disse, olha, eu vou ter que devolver tudo porque depois de 1 hora as tuas luminárias elas derretem. Ai, derretem. Então tá bom, eu falei. Então vamos começar com outra coisa. Mas finalmente me deram como produtora, né? E Na Editora Abril. na Editora Abril. Na sua entrada na Editora Abril, quer dizer, houve alguma relutância por parte das pessoas que já trabalhavam lá, né? Quando me contrataram, que eu fiquei toda feliz que eu cheguei, primeiro dia toda arrumadinha, assim, e tinha um pessoal na frente da porta da redação. E eu disse, ai que gentil, vocês vieram me cumprimentar. Eles viraram para mim e falaram, a gente acha uma vergonha essa empresa contratar uma pessoa como você. Eu falei, mas por quê? Eu sou tão boazinha. Ele disse, não, você está tirando o nosso pão. E aí eu falei, é? Bom, então vou contar uma novidade. Vai ser o meu pão com um de vocês, porque eu também preciso. Sim. Eu já ia embora, estava meio assim, mas é isso, né? Aí eu virei para eles e falei, isso sou eu, né? De vez em quando faço as revoluções. Aí eu virei e falei, e tem mais uma coisa, aquilo que vocês sabem, eu vou saber. E o que eu sei, vocês jamais saberão. Tchau. Muito bom. Aí eu fiquei com raiva, dizendo, por quê? Aí eu trabalhava 10 vezes mais do que eles. Isso eu sabia. E, sobretudo, eu tinha visto minha mãe e meu pai trabalhar do jeito que eles trabalhavam, com todas as necessidades que eles enfrentaram e tal, inventando coisas o tempo todo e tal. Então, eu disse, não, eu vou trabalhar mais do que eles, eu vou aprender, sim, e tal e coisa. E aí me contrataram, finalmente, definitivamente, para ser da moda. Bom, agora a gente tem as palavras de alguém que esteve com você desde essa época, que registrou muitos momentos da moda, ainda registra e já te registrou também. Olha só quem é. Bom, eu conheci a Constança eu ainda era muito jovem, ela também, os dois muito jovens, e ela tinha acabado de começar a carreira dela naquela época chamava produtora de moda, não era stylist. E eu era assistente ainda do fotógrafo João Antônio Guerreiro, e a gente foi fazer um trabalho, ela não se recorda disso, a modelo era uma inglesa chamada Brenda. E eu fiquei impressionado com a beleza dela. Ela era muito bonita, continua sendo, mas era assim uma coisa impressionante.
E depois, ao longo dos anos, a gente trabalhou muito junto. Ela passou de produtora a editora, a diretora de revista, a editora-chefe, a stylist, né? Todas essas funções se fundiram de alguma forma nela e ela passou por tudo isso de uma forma bem. Depois passou a ser essa diva da moda, essa conselheira, essa voz que todos ouvem, né? E eu fiquei muito próximo dela e ela tinha um humor muito fino, tem um humor muito fino, muito aguçado, tem uma ironia, entende os jogos de palavras, as coisas que importam. Enfim, é uma vida assim irretocável sobre todos os aspectos e muito produtiva. Eu sou muito grato por tê-lo encontrado no meio da minha trajetória. Eu gostava dele, a gente se divertia, falava cada bobagem, você não pode imaginar. E ele me contava um monte de fofoca também, eu adorava, né? E você entrou no ramo da moda bem no início, né, desse crescimento da indústria no Brasil. E aí você passou a acompanhar as semanas de lançamento na Europa, né? Só que como o Brasil ainda não era um mercado muito importante, você tinha que se virar aí para conseguir entrar nos desfiles. Cada coisa. Você entrava até de penetra, né? Não era? Bom, a maioria das vezes, quer dizer... Não, porque, sério, a gente não era mercado. O Brasil não era um mercado para as marcas dos anos 70 que estavam começando e, obviamente, eles queriam alcançar mercados tipo os Estados Unidos, com certeza, e a Europa toda, né? Então, eu chegava lá e, primeiro que eu conhecia um monte de outras editoras, então eu pedia emprestado os convites e tinha um falsificador de convite. Mas aí tinha uma turma de brasileiros, não era só eu, porque eu contei, então virou um business para ele. Muito bom. Não, fora isso, eu fiz coisas perigosíssimas, né? Quer dizer, que eu queria muito ver o Kenzo. E o Kenzo desfilava, eles não queriam saber. Eu chegava na porta, ficava lá esperando, eles me mandavam embora. O sócio dele era horrível, mas enfim, mal criado. Então, uma amiga minha, que também era editora, e eu, como era dentro de, eu esqueci o nome do prédio, que tinha um monte de salas de espetáculo. Uma delas tinha a Sylvie Vartan, que cantava. Então, a gente entrou no show, quer dizer, fingiu que ia entrar no show da Sylvie Vartan e nos trancamos no banheiro. E aí, a gente sabia a hora que quer dizer, a gente saiu do banheiro, saiu pela janela do prédio que tinha em volta. Sabe que aquela... Como é que chama? Parapeito? Parapeito. Parapeito bem grande. Então a gente andou de joelho. Caramba! Até o lugar que a gente achou que era o desfile. Olha que loucura! Passando na frente de algumas salas que o pessoal estava em reunião e eu olhava para aquela... louca. Então, a gente chegou, entrou na coisa, né? Chegamos no desfile, só que era em cima onde as luzes estavam. Então, a gente assistiu de cima. E outra vez eu fui pelos... Como chama? Pelo porão? Não, mas... em Paris tem uns, como chama? Esgotos, muito bem organizados, você sabe, né? E a gente foi pelos esgotos até chegar. Não acredito. A gente chegou na sala, só que a gente saiu justo onde? No palco. A gente fingiu que estava lá para trabalhar e curtir. E passou, né? E foi. Deu certo. Aí a gente assistiu direito. Nós temos um depoimento aí de alguém que parece que passou por algumas dessas aventuras juntos com você. Jura? Olha só. Bom, falar da Constança para mim é uma emoção, porque primeiro eu tenho toda a gratidão do mundo por ela que me
ensinou muita coisa. No meu começo de carreira, eu não tinha a menor ideia nem qual era a diferença entre Armani e Versace. Ela foi responsável por me mostrar esse universo maravilhoso e com a elegância, e ela sempre com um senso de humor, com uma inteligência e sempre muito atenta às pessoas que estão no começo de carreira. E ela é uma madrinha para tantas pessoas como foi para mim também. Então eu tenho um amor por ela muito grande e muito respeito. Eu acho que o Brasil, a moda e no mundo a gente deve isso a essa pessoa maravilhosa. Costanza, ti amo tanto, grazie mille e tutta la mia gratitudine per te, per quello che hai fatto per me. Ele é talentosérrimo, fez uma carreira incrível, imagina. Costanza, a gente vai fazer mais um intervalinho muito rápido. No terceiro bloco, vamos falar sobre a Costanza hoje. Ixi. E sobre a moda hoje. Pode ser? Pode. Voltamos já com o Persona. Pronto, estamos de volta para o nosso bate-papo com a Costanza Pascolato. Mas antes da gente retomar a nossa conversa, vamos dar uma olhada num quadro que nós produzimos sobre a evolução da moda na história do mundo. Uau! Estima-se que há cerca de 600 mil anos antes de Cristo já possuíamos o hábito de nos vestir. Mas além da função utilitária, a roupa tem também uma representação social. No passado, as ricas vestimentas dos nobres serviam muito mais para ostentação de riqueza e poder do que simplesmente para cobrir e proteger o corpo. A moda traduz as vivências e trajetórias de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos, ou mais ainda, de toda uma sociedade. Nos dias atuais, os criadores de moda levam em conta que a roupa está cada vez mais ligada aos questionamentos sociais e ao comportamento humano. Ela é uma linguagem, um código constituído de tecidos, formas, cores, texturas, estampas, que traduzem pensamentos, ideologias e comportamentos. Uma forma de expressão, portanto, a qual Costanza Pascolato dedicou o seu talento e a sua sensibilidade e se tornou reconhecida e admirada como uma verdadeira pensadora da moda e dos seus desdobramentos no mundo e na vida. É isso, Costanza. A moda está associada com o comportamento, com o momento social, é isso? Absolutamente. Quer dizer, eu acho que já falei várias vezes que o que me fez começar a pensar como uma editora e não como uma produtora de moda foi uma frase do James Laver, que era um museólogo. Ele organizou a primeira parte, quer dizer, a primeira vez que organizaram no Victoria and Albert Museum, em Londres, a parte da vestimenta. E ele escreveu um livro que, para mim, era fundamental. E a primeira frase dele, quer dizer, que eu fiquei boinha, assim, eu entendi tudo que eu tinha que fazer, era: a moda nada mais é do que o retrato no espelho. É diferente. Do comportamento de uma época, no espelho, porque se é só o comportamento de uma época, ok, você que está ali olhando e tal, mas no espelho significa que você se vê e os outros se veem, né? Então, de uma época, é isso. Então eu entendi, e foi aí que eu comecei realmente a escrever sobre moda e sobre vanguarda, porque eu justamente estava trabalhando num período que vocês sabem que foi o início, boa sorte também, né? O início da indústria de confecção do Brasil, que deu aquela arrancada, foi justamente na época que eu comecei a trabalhar nas revistas. Então deu sorte também. E eu sentia isso, tá?
por mais que a gente copiasse muito lá de fora, já tinha um caráter brasileiro. E é uma coisa que eu tenho sentido cada vez mais no Brasil. E você sabe, vou fazer uma comparação. Eu fui ao SP Arte esse ano, são 20 anos, né? Eu já tinha ido desde a primeira vez. E eu senti a brasilização do estilo e do talento. Eu achei isso sensacional, um feeling assim, sabe? A importância que o estilo e o talento brasileiro está alcançando, digamos, uma coisa mais abstrata e que vai chegar na roupa, entende? Só que, obviamente, com grupos diferentes, porque você sabe, a simplificação da moda para a gente no dia a dia é uma realidade. A gente está usando cada vez menos roupa e cada vez mais informal, sobretudo no Brasil. E eu acho que vai ter uma violenta reação, que eu não sei qual seria, porque eu não tenho previsão, com a inteligência artificial, tá? Que vai entrar cada vez mais. Mas eu estou super atenta, porque eu acho que esses momentos podem ser difíceis para muita gente, mas são revolucionários. Sim. E são importantes. Constanza, pegando o gancho nisso que você está falando, você passou por diversos momentos da moda, como você está dizendo. Por exemplo, ali nos anos 90 tinha aquele boom dos desfiles aqui, com as coleções. Foi muito interessante. E todo mundo seguia a risca, né, das coleções, as tendências. Hoje isso já virou um pouco fora de moda, não é? Como é que você vê isso? Então, eu tenho que dizer que eu tenho maior respeito pelo Paulo Borges, né? Que teve essa ideia lá atrás, nos 80, que, aliás, eu tentei ajudar no começo, porque as pessoas também não acreditavam muito na história. E, na verdade, o Fashion Week, ele retrata exatamente o que acontece. E hoje, o que ele está querendo mostrar são os neo-nichos de talento, tá? Os outros, ou seja, marcas absolutamente novas, que podem até não fazer sucesso comercial para si mesmas, mas elas são a representação de talentos emergentes independentes do internacional. Tá? E é quase artesanal, digamos. Mas representa alguma coisa. E que vem muitas vezes até das periferias, né? Absolutamente. Porque tem que contar com a periferia. Porque tem que saber que existe essa gente também. E agora a gente tem uma mensagem de um desses estilistas, que agora está na atuação também, mas que teve nesse boom dos desfiles aí. Olha só quem é. Constanza, que delícia estar aqui, poder falar de você e com você. Eu sempre lembro das primeiras vezes que eu entrei na tecelagem Santa Constância e eu te vi ali pelos corredores e, claro, para gente que gosta de moda, que vive a moda, sempre era uma situação muito impressionante, né, a de conhecer a Constanza. E era muito interessante a forma como você fazia tudo de uma maneira tão natural, tão delicada, tão gentil, né? Mais do que uma referência da moda, você sempre foi uma pessoa, sempre foi uma referência para mim do que é ser. Ser no sentido do verbo ser mesmo, né? Porque a gente na moda vê muitas pessoas muito preocupadas com o ter, né? Com o ostentar. E você sempre foi uma mulher que eu conseguia ver as roupas mais incríveis, as joias mais interessantes, tudo de mais exuberante e novo na moda, mas nunca isso ultrapassou a sua personalidade, aquilo que você é, né? Com toda a sua delicadeza, com toda a sua gentileza, com toda a sua inteligência, com todo o seu conhecimento.
todas essas coisas sempre foram molduras para você. E é o que eu acredito mesmo em relação à moda e o que a moda deve ser, né? Um instrumento de moldura, um instrumento de discussão, um instrumento de discurso, mas nunca ultrapassando a persona. Sabe o que é? Eu estou com saudade de toda essa gente que, no fim, a gente não se encontra mais. São Paulo cresceu tanto que ficou grande demais. Gente que a gente tem uma intimidade, no fundo, porque viveu tantos tempos juntos, né? Quer dizer, e eu sinto um pouco o fato de não estar, enfim, ver mais. Esse distanciamento, né? A gente tem mais um depoimento aí de uma pessoa que faz uma pergunta para você. Olha só. Constanza, você sabe que eu sempre admirei a sua paixão pela moda, pela vida, sua curiosidade. E olha que são décadas a gente juntas, né? E a última vez que a gente se encontrou aqui em Londres, claro, a gente falou muito sobre moda, sobre as mudanças que estão rolando na moda, porque afinal a moda é um reflexo do nosso tempo, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho qual é a principal mudança que você vê na moda hoje, positiva ou negativa, se é que existe esse valor. E se você sente falta de alguma coisa do que você viveu na moda e na vida. Um beijo grande, com todo carinho, admiração, de Londres. E sabe que a Lilian, na verdade, foi a pessoa que me deu. Eu vou explicar. Porque teve uma hora que eu continuei na Editora Abril só de colaboradora, escrevia uma coluna. Tem uma hora que eu dei um depoimento lá que eles não gostaram, então... porque eu disse, que pena que as revistas femininas não dão um passo à frente, elas ficaram muito naquilo que eu já fazia. Eles não gostaram muito, então, ok. E aí, eu pego o telefone e ligo para a Lilian. Lilian, eu estou com uma matéria aqui que eles recusaram porque me mandaram embora. Eu já paguei as fotos e tudo, era o Christian Lacroix, nos anos 80. Ela falou, não, a gente publica, pum. Aí eu entrei na Folha, que foi uma experiência extraordinária, porque eu fiquei 3 anos na Folha. E a Folha vendia 1,5 milhão por dia. E tinha uma equipe que era extraordinariamente inteligente, brilhante e tal. Então, e aí a gente ficou bastante próxima, ela e o Leão e tal. E, na verdade, o que eu penso hoje da moda é exatamente aquilo que eu falei, está numa transformação extraordinária. O que eu gosto é que você pode escolher aquilo que você é, não precisa seguir as regras de ninguém ou se achar fora da caixa se você não segue, não sei o que, entende? Cada grupo que vai se identificar cada vez mais, conseguir coisas que goste para si, entende? E não por tabela, não existe mais tendência, não existe isso. Para mim, absolutamente não. E viva a liberdade, né? Pois é. Viva a liberdade. Constanza, o programa já está caminhando para o fim, mas a gente gostaria que você encerrasse com uma reflexão, uma coisa que você já falou em algum lugar, eu achei muito bonito. Você disse que a elegância está na maneira com que a gente trata os outros. Isso tem a ver com as palavras ética e etiqueta. Isso é muito bacana. E também que vestir-se bem é uma questão de respeito ao outro. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, papai falava isso, né? Quer dizer, meus pais, eu nunca vi eles desarrumados na vida, nunca. Nem em casa, nem, sei lá, nem no hospital, tá? E papai dizia, você se arrumar direito é uma questão de cortesia. Cortesia para você, para os outros, né? Quer dizer, na verdade. E isso ficou para mim muito claro o tempo todo. Bom, ética é uma coisa que está em desuso, né, pelo jeito.
E as pessoas não entendem o quanto isso é necessário para organizar uma coisa que é um mundaréu, que é o nosso, entendeu? Aliás, é antiprático não ser ético também, além de não ser. Constanza, num dos seus livros, você tem uma frase onde você diz que sua educação não é uma história de sucesso, e sim de resistência. Na verdade, a sua história é uma história de resistência, sim, mas de muito sucesso. Obrigada pela sua presença aqui, foi uma alegria ter você e fazer esse passeio pelo mundo da moda através de você. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença, você honrou o nosso programa vindo aqui ao Persona. Obrigada a vocês, de verdade. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa, nós estaremos de volta na semana que vem. Lembrando que as nossas entrevistas podem ser vistas e revistas pelo nosso canal do YouTube. A gente se vê no próximo domingo. Até lá! Basta!